A natureza do sábado. O vocábulo não é da nossa língua, é uma transliteração, ou seja, a representação da palavra original hebraica por letras do alfabeto do nosso idioma, como acontece com vários outros vocábulos bíblicos. Se traduzido para o português, sábado seria cessação, interrupção, pausa, descanso ou repouso. E, em defluência, muitos se livrariam de equívocos e de perfilhar ideias com ressaibo de Velho Testamento. Sua etimologia e seu uso. Primeiro, com efeito, o hebraico Shabbat, igual a sábado, em grego sabaton, com seu plural sábata, procede do verbo Shabbat, da raiz hebraica, e tem significação primária de cessação, e os posteriores matizes de interrupção, ou pausa, e descanso, ou repouso. Letra A. Em sentido etimológico primitivo, portanto, Shabbat quer dizer cessar, acabar. Quando da plena posse da terra prometida, com a primeira safra de mantimentos, o miraculoso maná deixou de cair. E cessou, Shabbat, o maná. Josué, capítulo 5, versículo 12. Depois não caiu mais, acabou-se. Entre os profetas, dos quais citaremos apenas 2 exemplos, esse verbo tem o mesmo significado de cessar. E fareis cessar, Shabbat, a arrogância dos atrevidos. Isaías, capítulo 12, versículo 11. E fareis cessar, Shabbat, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, a voz de folguedo e a voz de alegria. Jeremias, capítulo 7, versículo 34. É este o sentido primário do mesmo verbo encontrado em Gênesis, capítulo 2, do versículos de 2 a 3. Do seguinte conteúdo: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou, Shabbat, que outras versões trazem cessou, no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou, Shabbat, de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Note-se no versículo 2 a locução, havendo Deus acabado, a denotar haver completado a criação, não tendo de recomeçá-la após o dia de descanso. Confirma o sentido etimológico primitivo do verbo Shabbat, cessar, a informação de que o verbo hebraico expressa basicamente apenas 2, entre aspas, estados de tempo. O perfeito, empregado para determinar uma ação completamente realizada, e o imperfeito, para descrever uma ação principiada, começada, mas ainda não concluída, não terminada. O idioma hebraico é pobre também quanto aos, entre aspas, tempos na conjugação ou flexão dos seus verbos. Em português, por exemplo, há variedade de tempos, como o presente, o passado, o futuro, o pretérito perfeito, o futuro perfeito, o futuro do subjuntivo, inexistente até no latim, etc. Quanto ao, entre aspas, tempo, passado ou futuro, o uso daqueles 2, entre aspas, estados na flexão do verbo hebraico depende do contexto, pois é este que o determina. Na sua flexão temporal, o sentido, entre aspas, perfeito do verbo, em hebraico, é empregado para falar de uma ação
ou de um estado futuro, como se já houvesse acontecido e, então, fosse passado. Esta particularidade desse idioma serve para mostrar a certeza futura da ação ou para enfatizar a obrigação de que ela ocorra. O sentido de uma ideia expressa num texto bíblico, portanto, pode ser adulterado e comunicar uma noção completamente diversa do original, se ao traduzir-se esse texto para o português, não se transmitir com exatidão o, entre aspas, estado do verbo hebraico. Na passagem de Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, as nossas traduções trazem, entre aspas, descansou, dando a noção de que o descanso de Deus no sétimo dia após a criação já terminou no passado e que, portanto, o verbo hebraico, neste caso, se acha no estado, entre aspas, perfeito. Uma versão assim não corresponde ao texto de Hebreus, capítulo 4, versículos de 1 a 10, o qual nos diz: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. À luz desta passagem do Novo Testamento, constata-se a modificação daquela ideia expressa em nossas versões de Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. E, de fato, o hebraico original não transmite a noção de que Deus, entre aspas, descansou, ou seja, completou a ação de descansar lá naquele tempo, como se no dia sétimo ele houvesse descansado para reiniciar suas atividades no dia imediato. O original hebraico comunica a ideia de uma ação iniciada e ainda continuada. Iniciou e continua na cessação. Ao sétimo dia, completou a sua obra e a cessou em definitivo. De conformidade com o idioma original do texto, portanto, dever-se-ia traduzir assim, abre aspas, tem estado parado, fecha aspas, no sentido de haver cessado a obra criadora. Adotar-se o verbo descansar dá, outro sim, a ideia de que Deus se afadigou. E isto é um absurdo por dois motivos. Deus, por sua própria natureza, não pode se cansar, e a fadiga inerente ao trabalho é consequência do pecado. Admitir-se o haver Deus descansado é, portanto, imputar-lhe a nódoa do pecado. Entre parênteses, note-se que Deus continua a trabalhar.
João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas não na obra criadora, e sim como providência. Letra B. O vocábulo Shabbat tem a nuance de interromper ou fazer uma pausa. É este o sentido desse verbo empregado pelo faraó ao recriminar Moisés e Arão, quando queriam levar o seu povo a cultuar ao Senhor. Porque fazeis cessar, Shabat, no sentido de pausa, o povo de suas obras? Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Shabat. Êxodo, capítulo 5, versículos 4 e 5. Letra C. O termo tem nas Escrituras um matiz bem determinado de repouso, descanso, ao designar o dia seguinte aos 6 dias de trabalho. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, igual a repouso, descanso, do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Êxodo, capítulo 20, versículos 9 e 10. O sábado do Senhor teu Deus. A frase não se relaciona com o 7º dia da criação, pois Deus não se cansa e, por isso, não precisa de repouso. A expressão afirma que se deve dedicar a Deus o dia do nosso repouso. É neste sentido de repouso que o vocábulo também é empregado em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, onde se diz que durante os 70 anos do exílio babilônico, a terra teve o seu sábado, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. É ainda usado em Levíticos, capítulo 23, versículo 32, para o dia da expiação. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de 1 da tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Letra D. O vocábulo nas Escrituras passou ainda a assinalar um dia certo na semana judaica, no contexto do cerimonialismo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, diz Salomão em carta ao rei de Tiro, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 3 e 4. Letra E. Em forma ampla, Shabat assinalava certos dias de festa instituídos por Deus quando se exigia a pausa do trabalho, mas que necessariamente não caíam no dia da semana cognominado sábado. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês. Afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Levíticos, capítulo 16,
versículos 29 a 31. Letra F. E, por extensão, o termo é consagrado ao ano sabático, a ocorrer a cada 7 anos, e ao ano do jubileu, a cada 50 anos. Quando tiverdes entrado na terra que eu vou dar, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias das semanas de anos te serão 49 anos. E santificareis o ano 50º. Levíticos, capítulo 25, versículos de 2 a 4, 8 e 10. Segundo, etimologicamente, ainda o vocábulo Shabat se relaciona com o termo acádico Shabbatu ou Shapatu, do ritual religioso babilônico, que também implicava em pausa no trabalho. Letra A. Cada 7º dia era dedicado a uma determinada divindade, e por ser considerado aziago ou de mau agouro, tornava-se imprópria a realização de qualquer atividade. Quem trabalhasse nesse dia, segundo a crença babilônica, sofreria uma desgraça qualquer, porque os deuses malignos estavam soltos e livres para atuar sobre tudo e sobre todos. Em vista desta pausa nos trabalhos, o dia levou o nome de Shapatu. Letra B. O segundo Shapatu do mês se chamava Unubi Libi e correspondia à fase da lua cheia, sendo, pois, considerado o dia da pacificação, porque, segundo se cria, a lua, ao atingir o seu clímax, repousava. Letra C. Outros povos, como os hindus, observavam também com rigor religioso e com o total repouso do trabalho o dia inicial de cada fase da lua. Letra D. Entre os povos primitivos, destacava-se uma especial estima pela lua, mais do que pelo sol, embora seja este mais importante por causa de sua influência decisiva sobre a terra. Mais do que o causticante sol, era considerada amiga do homem por possibilitar-lhe as caminhadas nas trevas da noite e o defender-se das feras e dos salteadores. O ciclo solar, ainda hoje, entre o povo comum, chama menos a atenção do que o ciclo lunar. O Sol sempre aparece da mesma maneira, com o seu brilho intenso e a sua ofuscante majestade, que impedem de ser fixado, e seus raios são escaldantes. As fases da Lua, contudo, são bem distintas, e qualquer pessoa inculta ou primitiva pode diferenciá-las. Seu ciclo envolve fases misteriosas: lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Por 3 noites, como morta, ela se oculta aos homens. Em seguida, ressuscita e vai se desenvolvendo. 7 dias após, aparece na forma de semicírculo. Outros 7 dias, e ei-la, cheia no esplendor de sua beleza. A seguir, vai diminuindo até se tornar de novo invisível. As tribos primitivas, admiradas com essas fases da lua numa repetição permanente, supunham-na mais afim do homem do que o sol. Em sua fase de, entre aspas, apagamento, lembrava a decrepitude e a morte como acontece com o homem. A grandiosidade da, entre aspas, cheia, inspirava-lhe a ideia de, entre aspas,
ressurreição. Letra E. Em consequência da regularidade dos ciclos lunares, os homens primitivos estabeleceram a divisão das semanas, associando a ideia de, entre aspas, padrão ou, entre aspas, medida à noção de lua. Com efeito, no vocabulário indo-europeu, da raiz me, procedem lua e também medida. As fases lunares constituíram-se em medida universal para se aquilatar a evolução da natureza terrena, águas, fertilidade, vegetação, etc. Naquelas prístinas eras, as semanas e os anos seguiam o calendário lunar, a ponto de ser a própria duração da vida humana medida de acordo com as fases da lua. É da raiz me, que quer dizer lua em várias línguas indo-europeias, que se origina a palavra mês, igual a medida de tempo. Assim, em lituano se diz menu, em grego mene, em gótico mena, em sânscrito mas, em latim mensis, em português mês. Letra F. Só muito mais tarde, quando o homem pôde compreender a decisiva influência do Sol nas 4 estações do ano, é que passou a adotar o ano solar em substituição ao lunar. Aquelas informações acerca do apreço à Lua por parte dos homens primitivos nos levam a avaliar sua influência na esfera religiosa daquela remota antiguidade, quando os ciclos da Lua e, em especial, o 7º dia, que correspondia ao dia do início de cada fase lunar, foram tomados em conta de alto valor sagrado, junto com o recesso das atividades normais. Em conclusão, a origem da palavra sábado é uma transcrição do hebraico Shabbat, vinculado ao termo acádico Shabbatu ou Shapatu, que significa cessação, pausa, recesso, descanso ou repouso.